As pessoas têm uma vergonha de falar sobre isso, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Que a incontinência urinária, ela comete a maioria das pessoas depois da terceira idade, mas tem muita gente um pouco mais jovem que passa por esse problema. E o que a gente vê, já vi muitos casos dessa forma, doutor, só me corrija se eu estiver errada, que as pessoas, muitas vezes, pela vergonha de falar até com o médico sobre o problema, acaba deixando com que ele agrave demais, né? Exatamente. A maioria das pessoas, principalmente as mais velhas, que têm mais pudor, são mais tímidas, elas têm vergonha de comentar com o médico ou com o familiar, e aí a situação vai ficando pior e isso atrapalha o tratamento depois, até o resultado. Doutor, o que é a incontinência urinária? Qual é a diferença, por exemplo, tenho vontade de fazer xixi e daí vou correndo para o banheiro, falando de uma maneira leiga, vou correndo para o banheiro e um pouquinho eu faço xixi no meio do caminho, esporadicamente, independente da idade. Isso pode ser um sinal da incontinência, ou às vezes a gente, por exemplo, a gente trabalha aqui, às vezes não dá tempo de parar, nós estamos ao vivo, daí vou correndo no banheiro. Isso é incontinência ou isso é só porque eu fico segurando muito tempo? Ou pode causar incontinência? Não pode causar. Se você não tem incontinência, se você deixar a bexiga ficar muito cheia, principalmente mulher, que mulher tem um único esfíncter que segura a urina na bexiga. Sei. Se você deixar muito cheia, pode ser que no caminho você acabe escapando um pouco porque está extravasando. Porque não é incontinência, não só porque está segurando há um incontinência. tempão. Não, incontinência é quando a pessoa perde urina num esforço. Então ela não precisa estar com a bexiga cheia, ela pode ter pouca urina, mas aí ela dá uma tossida, ou faz uma força, ou dá uma espirrada, aí empurra a bexiga. E até sem perceber ela faz xixi na calça. Sem perceber ela faz xixi na calça. Então isso vai se agravando a ponto da pessoa precisar usar fralda. Entendi. Porque mesmo sem ela perceber, ela perde urina. E doutora, isso não tem nada a ver com idade? Quando essa questão... A pessoa, por exemplo, fica nervosa, e daí, porque tem gente que, por exemplo, eu já vi gente durante um assalto, só de ver o bandido e ver uma arma, fez xixi no corpo, fez xixi todo, assim. Isso é o nervosismo. Isso é provocado pelo estresse. Aí certo. A pessoa tanto pode urinar como evacuar, que é a liberação de esfíncter. Não tem nada a ver com... É outro mecanismo. A incontinência urinária, a definição dela é perda de urina ao esforço. Entendi. Isso é causado por uma flacidez nos tecidos, na musculatura, que segura a bexiga, porque nós não temos nenhuma estrutura resistente, dura, que segura a bexiga. Tudo tecido mole, é músculo, é pele, tecido que a gente chama de tecido conjuntivo. E isso piora com a idade, porque as pessoas vão envelhecendo e vai fazendo flacidez. Tanto homens como mulheres podem ter incontinência urinária. Mas grávidas também, doutora? Grávidas, tudo que provoca um aumento do peso na barriga, tipo obesidade, também pode causar. Um abdômen globoso faz força em cima da bexiga e empurra a bexiga. Doutora, quando é que eu percebo que eu preciso buscar ajuda? Porque é o que eu falei, muitas vezes, por ser uma coisa, vamos dizer assim, inconveniente, né? A pessoa fica com vergonha e não busca ajuda, acha que é normal, daí vai se enganando. E a coisa pode ir piorando, né? Se não o paciente tem que procurar ajuda quando ele percebe que essa perda é involuntária, ele não quer, certo? Então, é assim, levanta ou acorda e urina na cama, porque a bexiga enche e aí sai, não tem nenhum mecanismo que segura. Entendi. É mais frequente nas mulheres e mais frequente na idade mais avançada, principalmente a partir da menopausa, pela falta de hormônio, mas nos homens também pode ter incontinência urinária, aqueles que têm problema de próstata, que a próstata fica aumentada, então ele tem uma dificuldade, às vezes ele vai urinar e não sai toda a urina, fica um pouco, porque a próstata está atrapalhando, e aí depois ele perde esse restinho de urina sem perceber. Doutora, existe um tratamento eficaz?
Existem vários tratamentos. Depende do grau, né, de incontinência. Porque assim, algumas mulheres, quando elas têm incontinência, elas também têm a bexiga caída. Então, principalmente quem teve parto normal, teve filho grande, partos mal assistidos. Aí, se ela tem a bexiga caída, ela vai precisar fazer cirurgia. Mesmo o tratamento cirúrgico, ele tem vários tipos, certo? Tem a cirurgia tradicional, convencional, que é feita com corte, para colocar a bexiga no lugar. Quando a bexiga é muito caída, tem que fazer cirurgia. E existe uma outra técnica mais moderna, que é a colocação de tipo de uma tela, certo? Que aí tem menos corte, é uma cirurgia mais rápida. Existe a fisioterapia, que são exercícios que a fisioterapeuta faz com a pessoa para ajudar ela a fortalecer a musculatura. E aí essa fisioterapia seria para casos mais leves, que não necessitam de cirurgia. E tem o mais moderno, o tratamento mais moderno que tem é com laser. Sim. É a aplicação de um laser na posição da uretra, dentro da vagina, é um laser de CO2 e com 3 aplicações, uma vez por mês, tem um resultado muito bom. Isso é muito bom para as mulheres menopausadas que não fizeram reposição hormonal, para recuperar esse tecido da vagina. Então, doutora, as mulheres que têm parto normal é que são mais suscetíveis a ter esse problema? São mais suscetíveis, porque durante o parto, naquele mecanismo de fazer força para ajudar a criança a nascer, automaticamente força a bexiga para baixo. E às vezes a passagem da criança é meio que como se cedesse algumas fibras musculares, como se esgarçasse, entendeu? Olha, só para recapitular para você que chegou agora, nós estamos falando sobre incontinência urinária com a doutora Célia Beatriz, e é o seguinte, se você percebe que quando você passa por uma situação de estresse muito intenso, quando você vai sorrir, vai dar uma gargalhada ou vai fazer algum tipo de esforço, você percebe que você acaba fazendo xixi na calça, falando português claro, esse é um sinal de que você já tem um princípio de incontinência urinária. Você tem 2 caminhos. O primeiro é você já procurar um médico, porque daí com a fisioterapia, com esse laser que é o mais moderno e que é indolor, você já resolve o problema. Se você ficar com vergonha e demorar para procurar um médico, essa situação ela acaba se tornando incontrolável. Quando você perceber, você já, antes de ir ao banheiro de manhã, já fez xixi na cama, ou às vezes você está fazendo alguma coisa, é muito inconveniente, não é, para você e para as pessoas que estão ao teu redor também. Então, o melhor é por isso que eu sempre falo que nós trazemos especialistas aqui, para você entender que existe um caminho para que você tenha uma vida saudável, que você busque tratamentos adequados, né, doutora? Exatamente. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, não tem jeito, existem problemas que nós precisamos começar a nos cuidar melhor, para evitar que fique pior. Senão, numa situação mais difícil, depois de muito tempo, você já pensou você ter que usar fralda? A pessoa está consciente, né, doutora? Tem uma vida totalmente saudável e algo que poderia ser evitado, né? Que é mais importante, né? E as pessoas também, elas podem prevenir o aparecimento da incontinência urinária, evitar a obesidade, fazer atividade física, porque quando a pessoa faz ginástica, ela automaticamente está exercitando essa musculatura indiretamente. Então, ela melhora a musculatura da bacia, do períneo e segura a bexiga. Exercício é sempre bom para tudo, né, doutora? Não adianta. Faz bem para tudo, evita muita doença. Doutora, então na menopausa já é preciso começar a prestar mais atenção, né? Começar a prestar mais atenção. Doutora, adorei nossa conversa. Volte sempre. Também. Doutora Célia Beatriz estava aqui com a gente, ela é ginecologista. O telefone da doutora, você pode marcar a tua consulta. Às vezes você está passando por isso, não quer contar para ninguém. Não precisa contar para ninguém, conta só para a médica, que já é o suficiente, porque é o médico que vai te ajudar num caso como esse. 3884-7969. E tem também o e-mail dela, que é doutora Célia Beatriz com Z, @hotmail.com. Para você entrar em contato, você tira a sua dúvida, marca a sua consulta. O importante é que você aprenda a se cuidar melhor. Obrigada, viu, doutora? Volte sempre. Obrigada pela participação.